Análise combinatória que eu preparei aqui para vocês vai ser show de bola, tá? Vocês vão gostar demais. Presta atenção para vocês verem aqui, ó. Introdução. Ele coloca um conjunto A com vários elementos de A, um conjunto B com vários elementos de B. Aí, se você for juntar os dois conjuntos, o número de elementos de um conjunto com o número de elementos do outro conjunto, vai dar muita coisa. Por exemplo, vai dar A1 com B1, A1 com B2, A1 com B3, e assim vai. O A2 a mesma coisa. Vai dar muitos elementos. E essa quantidade de elementos é o que a gente vai encontrar na análise combinatória. As combinações. Para você ganhar na Mega Sena, quantas combinações possíveis tem? Para você ganhar na Loto Fácil, na Loto Mania, sei lá, quantas combinações tem de acordo com a quantidade de jogos que você fizer? Qual é a possibilidade? Então, é isso que a gente vai estudar. São muitas possibilidades. A gente vai entender isso agora. Aqui, mostra o seguinte, ó, para revestir o piso e a parede de um banheiro, o arquiteto pode escolher entre 6 tipos de piso e 9 tipos de azulejo. Então, ele tem essas opções. Se um tipo de piso pode ser usado com qualquer tipo de azulejos, de quantas maneiras o arquiteto pode combinar o par para revestir o banheiro? Então, ele vai usar um piso e vai usar um azulejo. Agora, qual é o que a gente não sabe? Mas o que nós queremos saber é a quantidade total. É isso que a gente vai encontrar. Pisos são 6. Então, o número de pisos são 6. Agora, azulejos são 9. Aí, para você achar o total, é só fazer essa multiplicação. 6 vezes 9. Então, tem quantas possibilidades para você escolher piso e azulejo para seu banheiro? Tem 54 possibilidades. Esse é o total de possibilidades. 6 vezes 9 é igual a 54. Beleza, gente? Tranquilo para vocês? Bom, para todo mundo? Vocês estão ouvindo? Beleza. Sim. Pronto, ok. Então, vou passando aqui. A gente entender. Ó, se você vai a um restaurante que oferece 10 pratos diferentes e 6 sucos diferentes, de quantas maneiras você pode fazer uma refeição e você pode tomar ou não suco? Aí o que você faz? Os pratos são 10. Os sucos são 6. Aí você pode optar por tomar ou não tomar suco. Se você optar por não tomar suco, o número de refeições são as 10 só. Não tem jeito. Você não vai tomar suco mesmo, são 10. Agora, se você optar por tomar suco, aí vai ser 10 vezes 6. Porque suco são 6. Que dá 60. Então, somando 10 com mais 60, dá um total de 70. Então, para responder essa pergunta, e essa palavrinha ou, ela é muito importante, essa palavra ou. Essa palavra ou, gente, ela representa, eu vou até pegar um marcador de texto, e vou escolher uma cor aqui, bem chamativa aqui. Essa cor aqui chama bem a atenção. Essa palavrinha ou aqui, ó, ou, o ou representa a soma. Então, o que é que a gente faz? Soma o resultado do 10 com o resultado do 60. Então, somando 60 com mais 10 dá um total de 70. Então, lembra disso. Se na pergunta tiver ou, você vai ter que somar as duas respostas que você encontrar. Tá bom? Ou representa soma. Aí, se você fosse montar os arranjos
e a permutação e combinação, que é uma parte importante da análise combinatória. Talvez o mais importante da análise combinatória é eu entender o que é arranjo, permutação e combinação. Arranjo, gente, a ordem e a natureza dos elementos não importa. A ordem, ou importa, tá? Importa a ordem e a natureza dos elementos. A ordem importa. Por exemplo, se eu colocar 1 e depois escrever o 3, 1 e 3 dá 13. Aí você fala, não, essa ordem não importa, eu vou trocar de lugar. Você escreve o 3 e depois escreve o 1. 3 e 1 dá 31. Então, a ordem importa, sim. Tá? Agora, se eu falo assim, um exemplo que a ordem não importa. Eu vou sentado ao lado de minha mãe. Aí minha mãe senta na porta, senta ao lado da janela. Ao lado da janela no ônibus. E eu sento do lado do corredor. Eu queria sentar ao lado da minha mãe. Então, se ela sentar na janela ou se ela sentar no corredor, eu vou ficar do lado dela de qualquer jeito. Então, a ordem aí não importou. Quando a ordem não importar, é o que a gente chama de combinação. Eu lembro que tinha um professor nosso lá na faculdade que ele falava o seguinte, ele falava e fazia até uma brincadeira, bem assim, ó, a ordem importa? Aí ele falava, e lembrava de arranjo. A ordem importa? Não, ele lembrava de combinação. Então, se a ordem importar, vocês lembram que é arranjo. Se a ordem não importar, vocês lembram que é combinação. E a permutação é fazer um princípio multiplicativo, é só multiplicar. A permutação é o que a gente estava fazendo ali, com os elementos. Exemplos, vamos lá. Olha que pergunta massa, velho. Com os algarismos de 1 a 6, quantos números formados por dois algarismos distintos, algarismos diferentes, podemos formar? Então, você sabe que a ordem importa. Então, gente, o que é que você faz? Você vem aqui, já sabe que a ordem importa, mas os algarismos são distintos. Eu coloquei 2 tracinhos aí, para vocês lembrarem que são 2 algarismos que a pergunta pediu, tá? Só para você estar lembrando aqui, ó, deixa a palavra 2 algarismos, ó, 2 algarismos. Então, tá. Ali tem quantas possibilidades? De 1 a 6, tem 6 possibilidades. Aí, o primeiro é 6. Aí, o segundo vai ser 5, porque o mesmo algarismo não pode repetir. Se você escolhe um dos 6 números, copia no primeiro aqui, copiou um dos 6 números, e esse número que você copiou não pode repetir, vai sobrar só 5 possibilidades agora. Então, 6 vezes 5 dá o total de 30 números. Agora, se a pergunta não falar que são distintos, ele diz agora que pode repetir. Então, se pode repetir, vai ser 6 vezes 6. Aí, ó. Pode repetir. 6 no primeiro e 6 no segundo, que dá 36. Quando pode repetir, 36, 6 vezes 6. Se não puder repetir, você diminui 1. Era 6 vezes 5, dá 30. Pronto. Alguma dúvida, gente? Entenderam a ideia? Sim, aí tá de boa. Beleza, então. Então, vamos passando, né? Professor, é porque a gente tem aula de outro professor agora e já deu o horário. Ou já terminou a aula? Então, vou terminar só essa. Que atividade é que a Guilherme passou? A Guilherme passou atividade? Vou terminar só essa daqui, tá bom? A frente de um prédio tem 10 portas de entrada. Se uma pessoa, ao entrar pelo prédio, nunca usa a mesma porta para sair, então, pela porta que ele entra, ele não sai por ela, vai sair por uma porta diferente.
Então, para entrar, ele tem 10 opções. E para sair, ele vai ter 9. Porque pela porta que ele entrou, ele não vai sair por ela. Então, sobra só 9. Então, vai ficar 10 vezes 9. Mas eu montei aqui uma explicaçãozinha, ó. Ele vai entrar por uma. Se ele entrou por uma, na hora de sair, ele vai ter que só 9 opções. Aquela que ele entrou não pode mais. Então, 10 vezes 9 vai dar 90. É essa a resposta. Então, ele tem essas 9 opções aqui para poder sair. Então, gente, beleza. Eu acho que deu para a gente fazer a introdução da aula. Tranquilo. E se vocês olharem, deixa eu só voltar aqui. Se vocês perceberem, esse slide, esse material já está à disposição de vocês lá no Google Classroom. Então, assim, você já tem tudo lá no Google Classroom. Então, se você já quiser ir até adiantando alguma coisa dessa aula de hoje, você já pode adiantar, mas não é obrigado, não. O que vocês são obrigados é fazer o que a gente já estudou antes. Tudo bem? Combinado? Então, valeu, gente. Um abração a todos. Fiquem todos Valeu, vocês pessoal. com Deus. O Washington tem uma pergunta. Levanta a mão. Valeu, não. Valeu. Fala, Washington. Tá com a mão Não, isso era levantada dar aqui? tchau mesmo. Ah, tchau. Então, valeu. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até. Tchau.